Paz de Jesus. O que é ser cristão? Parece ser uma pergunta fácil, mas muitos não sabem o que realmente significa ser cristão. Eu vou te explicar dentro do conhecimento bíblico o que é ser cristão. Vou ler um texto que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Está escrito assim: mas a todos que o recebeu, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram segundo a vontade da carne, nem segundo a vontade humana, mas nasceram segundo a vontade de Deus. Ser cristão é nascer segundo a vontade de Deus. Mas como assim nascer segundo a vontade de Deus? O nascer não é um nascer segundo a carne, não é um nascer como nasce um ser humano ou um animal, não é um nascer assim, mas é um nascer no entendimento, na compreensão. Certa vez um homem chamado Nicodemos foi até Jesus e perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? E ali Jesus falou assim: é fácil, basta você nascer de novo. E aquele homem perguntou: mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus disse: claro que não. Para nascer de novo é você nascer da palavra e do Espírito. Ou seja, compreender a palavra de Deus. Quando eu compreendo a palavra de Deus, eu nasço de novo. E nascer da vontade de Deus é a mesma coisa. Essa compreensão de quem é o Cristo, somente o Espírito de Deus pode nos dar essa compreensão. Somente o Espírito Santo pode nos dar essa compreensão. E quando eu compreendo quem Jesus é, aí se cumpre essa palavra em mim. A todos que o receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu compreendo, esse poder me é conferido de ser transformado em filho de Deus. E como que eu vou ser transformado em filho de Deus? Ouvindo a palavra dele. Quando eu ouvir a palavra dele, quando eu for aprendendo a palavra dele, eu vou sendo transformado em filho de Deus. Vou ler um texto que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso de número 20. Está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos, eu guarda. Este é o que me ama. E aquele que me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Peraí, Jesus está dizendo que nós estaríamos nele e ele em nós. Ele disse que nós seríamos um com ele. Ser cristão é ser um com Cristo. Mas como que eu posso ser um com Cristo? Como que você se torna um com Cristo? Tendo o entendimento de Cristo em você. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Ser cristão é você estar em Cristo e Cristo está em você. Como que Cristo está em você? Na sua mente, na sua compreensão. O que acontece? Você vai sendo transformado à medida que você vai aprendendo. Mas é o aprender com fé. A palavra espiritual. É a palavra que se discerne espiritualmente. É a palavra que se compreende onde há a transformação. Como ele disse: aquele que me amar guardará os meus mandamentos. Mas guardar os mandamentos da palavra de Deus é uma consequência que acontece com aqueles que crêem, aqueles que amam. Aqueles que amam a Jesus guardam automaticamente os mandamentos dele, sem dificuldade. Isso acontece naturalmente com o cristão. Por quê? O cristão, ele é o Cristo dentro de um ser. E um ser dentro de Cristo. Ele e Cristo são um. O cristão é um só com Deus. O cristão, ele compreende as coisas de Deus. Ele interpreta a vida como um filho de Deus. Ele olha para o próximo com o olhar que Cristo olhou. Ele olha para a vida com o olhar que Jesus olhou. Ele fala com o Pai como Jesus falou. Ele crê na obra que Jesus fez na cruz. Isso é ser cristão. É ser semelhante a Jesus em tudo. Ser filho de Deus. Ser filho de Deus é ser cristão. E ser filho de Deus é crer naquele que o enviou. É crer em Jesus Cristo. É crer na verdade. Isso é ser cristão. Ser transformado em um filho de Deus. E como que eu sou transformado em um filho de Deus? Quando a minha mente é transformada. Então eu me torno um filho de Deus. Eu preciso ouvir o Evangelho e permanecer aprendendo o Evangelho. Quando eu vou aprendendo a palavra de Deus, eu vou sendo transformado num filho de Deus. Que Deus te abençoe. Então espero que fique bem claro o que é ser um cristão. Até a próxima. Fique com Deus.